We're going to talk this morning about something called the Cambrian explosion. Essa manhã nós vamos falar sobre algo chamado a explosão cambriana. Before I dive into that, let's quickly review the main argument that I've made so far. Mas antes de chegar lá, deixe-me dar brevemente o argumento que trabalhamos até esse ponto. I've made a case for intelligent design based upon the presence of information. Eu trabalhei argumentando a favor do design inteligente baseado na presença de informação In the DNA molecule, na molécula do DNA and the need for such information to produce life in the first place. e a necessidade de que essa informação exista para que a vida exista em primeiro lugar. You may recall from Monday and Tuesday night, I mentioned that the problem of information E você pode, talvez lembre, segunda e terça eu mencionei a respeito do problema da origem da informação. is central to the problem of explaining the origin of the first life. É central para explicar a origem da primeira vida. To produce life, Para produzir vida, you need DNA, você precisa de DNA and DNA contains information. e o DNA contém informação. Information for building proteins Informação para a construção da proteína and the protein machines e, that e, a- keep the cell alive. e as máquinas de proteína que mantêm uma célula viva. I argued on Monday and Tuesday that undirected natural processes Eu argumentei na segunda e terça que processos naturais não direcionados do not produce large amounts of information não produzem grandes quantidades de informação, defined as specified complexity, que é definido como complexidade especificada, starting from purely chemical precursors. começando de precursores químicos puramente. On the other hand, I noted Por outro lado, that the creation of new information is habitually associated with conscious activity. eu observei que a criação de nova informação é comumente associada à atividade que é consciente, With intelligence or intelligent design. com uma inteligência ou com um design inteligente. And I argued that this is what we know from our uniform and repeated experience, E eu arguí que isso é o que nós sabemos a partir da nossa experiência repetitiva e regular, the basis of all scientific reasoning. que é a base de toda a argumentação científica. Therefore, I concluded that intelligent design Então, eu concluí que o design inteligente provides the best explanation for the origin of the information é o que dá a melhor explicação para a origem da informação, necessary to produce the first life. que é necessária para produzir a primeira vida. Today I want to raise a new question. Hoje eu gostaria de levantar uma nova questão. I want to ask whether or not the problem of the origin of information Eu gostaria de perguntar se o problema da origem da informação is confined to the problem of the origin of life é confinado à questão do problema da origem da vida and theories of chemical evolution, e as teorias da evolução química, or whether the problem of the origin of information ou se o problema da origem da informação also afflicts or affects the biological evolution. também afeta a evolução biológica. Is the problem of the origin of information also something that is difficult for neo-Darwinian theory to explain? Ou seja, a origem de nova informação também é algo complexo ou complicado para que um neo-darwinista explique? Another way to think of that is this. Outra forma de abordar é a seguinte: Is there also evidence of intelligent design after life first arises? existe a evidência de design inteligente depois do surgimento da primeira vida? Might there be unexplained infusions of information Como é que a gente pode explicar grandes infusões de informação from a Darwinian point of view de um ponto de vista darwinista that instead point to the activity of a designing agent? que, ao invés, aponta então para a atividade de um agente, de um designer? If we think of the history of the cosmos Se nós pensarmos na história do cosmos, from the Big Bang to the present, desde o Big Bang
até o ponto presente, we can consider the possibility that there are different places where intelligent design has occurred. nós temos que considerar a possibilidade de que existem diferentes pontos em que a origem da informação aparece. We might call these loci of design. E esses pontos de design nós podemos chamar então dos locais de design. I argued on Monday and Tuesday that the origin of the first life is such a loci. Eu então argumentei anteriormente que a origem da vida é um desses locus de design. Most scientists think that the first life originated about 3.85 billion years ago. A maioria dos cientistas pensam que a vida teria surgido 3,85 bilhões de anos atrás. But is there any evidence of design in biology after that point? Mas existe qualquer evidência de design na biologia depois desse ponto? In this lecture, I'm going to suggest that there is. E nessa palestra eu quero sugerir então que ela existe. In particular, I'm going to suggest that there's such evidence in something that has been called evolution's Big Bang. E eu vou sugerir então que isso é algo que aparece naquilo que às vezes é chamado de o Big Bang da evolução. Also known as the Cambrian explosion. Também conhecido como a explosão cambriana. In the Cambrian explosion, there was a geologically sudden appearance of most of the major animal phyla. Na explosão cambriana houve o surgimento súbito de repentino de novos filos. A phylum is a distinctive body plan. Um filo é um desenho corpóreo diferente, A distinctive animal body plan. Ou um plano corpóreo diferenciado, distinto de outro. And a body plan is a distinctive set and arrangement of body parts. E um plano corpóreo ou corporal é um arranjo diferente das partes do corpo. The slide behind us shows 3 different animal phyla. E aqui no slide que vemos aí 3 diferentes filos. Cnidarians, arthropods and chordates. Os cnidários, os artrópodes e os cordados. Each of which has a unique way, a unique set of parts and a unique way of arranging the parts. Cada tem uma forma singular das partes do corpo e um arranjo singular para essas partes do corpo. In the Cambrian, several dozen new phyla arise. E no período cambriano, várias dezenas de novas formas surgiram. And they arise rather suddenly. E eles aparecem repentinamente. Without evidence of any ancestral forms. Sem qualquer evidência de formas ancestrais. For this reason, many paleontologists, por essa razão, vários paleontólogos have noted that the pattern of fossil appearance in the Cambrian observaram que o padrão do aparecimento dos fósseis no período cambriano contradicts what we would expect to find based on Darwin's understanding of the history of life. Contradiz o que nós esperaríamos encontrar de acordo com a teoria de Darwin. On the slide behind us, the gold dots represent new Cambrian animals that arise in the Cambrian period. No slide que temos, esses pontos aí dourados representam novas formas de vida que apareceram no Cambriano. And the blue dots represent the ancestral forms that we would expect to find in the fossil record. E os pontos azuis representam as formas antecessoras que nós esperaríamos encontrar nos estratos fósseis. If Darwin's picture of the history of life se a árvore da vida de Darwin and his theory of universal common ancestry e se a sua teoria do ancestral comum is actually true, fosse verdadeira. The picture behind us now shows
represents the suddenness of the appearance of these new phyla. Mas esse slide agora representa esse repentino aparecimento de novos filos. And it also shows pictures of a number of the different animals representing these phyla that first arise in the Cambrian period. E também mostra aí o desenho de vários desses animais que representam esses filos diferentes no período cambriano. For example, the pink organism in the middle Por exemplo, esse organismo róseo aí no meio is a comb jelly. é um tipo de... Os biólogos, um tipo de água-viva. It first arose during the Cambrian, and we still have modern comb jellies of essentially the same form today. E ele apareceu basicamente no Cambriano e até hoje nós temos esse tipo de animal vivendo nos mares. It arose suddenly Apareceu and repentinamente has remained essentially unchanged for over 500 million years. e desde então permaneceu durante 500 milhões de anos sem qualquer mudança. Now, many scientists have commented on the absence of ancestral forms for these Cambrian animals. E muitos biólogos comentam então sobre essa falta de ancestrais para os animais surgidos no período cambriano. And also the way in which that contradicts Darwin's picture of the history of life. E a forma então como isso acaba contraditando a figura da árvore da vida de Darwin. But that is not going to be the focus of my talk today. Mas esse não será o foco da minha fala hoje. I want to talk about another aspect of the Cambrian, Eu quero falar de um outro aspecto do período cambriano. and that is the question of how this form arises. E aí vem a questão de como essas formas surgiram. How would evolution build these organisms Como é que a evolução teria construído esses organismos and do so quickly? e tê-lo feito de maneira tão rápida? Estimates as to how long the Cambrian explosion took place vary. As estimativas de quando aconteceu o período cambriano, elas variam. And the estimates vary depending on what is counted as being part of the Cambrian explosion. E a variação depende do que é contado como sendo parte da explosão cambriana. Some estimates may range over tens of millions of years. E isso se espalha em uma dezena de milhões de anos. But these estimates include in the Cambrian explosion hypothetical common ancestors. Mas essas estimativas normalmente fazem estimativa considerando ancestrais comuns, For which we have no definite evidence yet. para os quais nós não temos qualquer descoberta ainda. They also include a group of organisms called the Ediacaran. E eles também incluem um grupo de organismos chamados Ediacaran fauna, a fauna Ediacara, which arise several tens of millions of years before the main pulse of diversification in the Cambrian. que aparecem vários milhões de anos antes desse pulso da explosão cambriana. The Ediacaran fauna go extinct before the Cambrian explosion begins. Ou seja, eles apareceram antes do começo da explosão cambriana. So they represent a separate pulse or explosion of new biological form. Ou teriam então representado um pulso diferente de explosão de vida da explosão cambriana propriamente dita. These organisms also share none of the distinctive anatomical features of the Cambrian animals. E esses animais não mostram semelhanças da anatomia, das características anatômicas dos animais surgidos na explosão cambriana. Nevertheless, some geologists and paleontologists lump the two events together. Mas mesmo assim, alguns paleontólogos gostam de juntar as duas coisas. And they get a much longer period of time for the Cambrian. E aí então eles dão ao período cambriano uma extensão de tempo muito maior. I don't really want to argue about the issue of exactly how long the Cambrian explosion
took place. Eu não quero aqui argumentar, então, quanto tempo atrás ou por quanto tempo foi o período cambriano. The critical issue is the issue of evolutionary or anatomical novelty. O assunto crítico, entretanto, são as características anatômicas que são novas. The issue is, how is such novelty produced? E a pergunta é, então, como é que essas novidades são produzidas? And there, the amount of relevant time is actually very short, geologically speaking. E aí, então, o tempo necessário, geologicamente falando, é muito pequeno. For example, in a critical sedimentary formation in southern China, por exemplo, em algumas formações no sul da China, formações sedimentárias, called the Maoshan Formation, chamada a formação de Maoshan, there is the first appearance of trilobites occur. Aparece a primeira ocorrência dos trilobitas. Trilobites are arthropods. E os trilobitas são artrópodas. One of the new phyla. Desses novos filos que surgiram. And many other phyla appear in this same sequence of rock. E muitos outros filos aparecem naquela sequência de rochas. Samuel Bowring, a geochronologist from MIT, Samuel Bowring, geocronologista do MIT, has dated that critical sequence of rock at about 3 to 6 million years. Datou aquela sequência específica de rochas como tendo 3 a 6 milhões de anos. That's the amount of time available to produce these new forms. Ou seja, esse é o tempo disponível para que houvesse a produção de novas formas. And their novel structures. E as suas novas estruturas. For example, the trilobite has a lens focusing eye. Por exemplo, o trilobita tem olho que possui lentes com capacidade de foco. A lens focusing compound eye, a very complex structure. E olhos que têm capacidade de foco são estruturas extremamente complexas. Which does not exist prior to the sudden appearance in this formation of the trilobites. O que não existia antes dessa aparência súbita dos trilobitas. Now, to build an animal like that, então, para construir um animal como esse, requires a lot of new genetic information. É necessária muita informação genética nova. It's what we talked about the other night. É o que nós falamos na outra noite. If you want to give your computer a new function, you must provide it with new information. Se você quer dar uma nova função a um computador, você tem que prover nova informação. The same thing is true in biology. A mesma coisa é verdade na biologia. If you want to produce a new biological function or structure, se você quer produzir uma nova função ou estrutura biológica, new information is required. Nova informação é necessária. New information in the form of new genes and proteins. Nova informação no formato de genes e proteínas. But also in the form of higher orders of information. Mas também em termos de uma ordem maior de informação that determine how these genes and proteins are organized. Que determina como essas proteínas e genes são organizados. Into new cell types. Em novos tipos de células. Into new organs. Em novos órgãos. And into entirely new body plans. E também em planos corporais completamente novos. Where does this information come from? Da onde vem essa informação? And that's the question we're going to address this morning. Essa é a informação que nós vamos trabalhar essa manhã. When we're talking about the Cambrian animals, we can get some sense of the scale. Quando nós estamos trabalhando sobre os animais cambrianos, nós temos que ter uma certa noção de escala. Or the amount of such new information that is required. E o montante de nova informação que é requerida. The organisms on the top of the slides. Os organismos que estão aí na parte de cima da projeção. Are animals that represent some of the phyla that first emerged in the Cambrian. São animais que representam alguns dos filos que surgiram no período cambriano. Not these exact creatures. Não essas criaturas exatamente. But these creatures are members of the phylum that was first represented in the Cambrian. Mas elas são membros daqueles filos que surgiram no período cambriano. From modern studies of arthropods and echinoderms and chordates,
dos estudos modernos dos equinodermas, dos artrópodes e dos cordatos, we can get a good sense of how many different cell types are involved in these organisms. nós podemos ter uma boa noção do número de tipos de células que são necessários em cada um desses organismos. And we know that each new cell type requires many dedicated, distinctive proteins. E nós sabemos que cada tipo de célula requer um número de proteínas específicas para ele. And each new protein would require much genetic information. E cada nova proteína requer mais informação genética. So to get a sense of how big the information explosion in the Cambrian is, Então, para termos uma noção de quão grande foi a explosão de informação necessária no período cambriano, let's compare, for example, a Precambrian sponge vamos comparar uma esponja pré-cambriana with a Cambrian fish, com um peixe cambriano. which we now know there were fish in the Cambrian. E que agora nós sabemos, havia peixes no período cambriano. This was a type of fish that was discovered in the South China Formation I mentioned before. E esse é um tipo de peixe que foi descoberto lá naquela formação da China que eu mencionei. It's a representative of the phylum Chordata. E é um representante do filo Chordato. So what we see is that we're looking at an increase from about 5 cell types Então, nós estamos vendo aqui um crescimento de 5 tipos de células to roughly 60 cell types, para 60 tipos de células, which is a huge increase in the amount of necessary information. que é um crescimento tremendo em termos do volume de informação necessária. Or another way to get a handle, an idea of how big this informational increase E para termos uma ideia de quanto foi o crescimento dessa informação, must have been, let's compare a single cell nós podemos então comparar uma única célula to an arthropod, a um artrópode, a modern arthropod. artrópode moderno. A single-celled organism has about 400,000 base pairs, the smallest one that we know. Um animal com uma única célula tem cerca de 400.000 pares de informação. But an arthropod has about 120 million base pairs. Mas um artrópode tem cerca de 120 milhões de bases. Again, a huge pares de difference bases. in the amount of information. Ou seja, o volume de informação é muito diferente. Now, these are not exact numbers. E esses, obviamente, não são números exatos. We can't study the Cambrian, the genomes of the Cambrian animals, Porque nós não podemos estudar o genoma dos animais cambrianos or of their ancestors, or of the immediate precursors. ou seus precursores imediatos. But we can get a sense from just these modes of analysis Mas nós podemos, pelo menos, perceber nesses modos de análise that that the evolutionary process would require a huge infusion of new information. que o processo evolutivo aí requeriria um volume de informação imenso To produce all the new phyla that arise in the Cambrian para produzir todos os novos filos que apareceram no Cambriano and all the distinctive anatomical novelties that arise. e todas as novidades anatômicas que dele apareceram. Now the question is, can natural selection and random mutation A pergunta então pode a seleção natural e as mudanças randômicas explain e a seleção natural podem explicar the explosion of information in the Cambrian period? a explosão de informação no período cambriano, What I'm calling the Cambrian information explosion. o que eu estou chamando de explosão de informação cambriana. Well, let's recall what evolutionary theory, neo-Darwinism, asserts. Vamos então lembrar aqui o que a teoria evolucionária ou neodarwinismo afirma. It claims that a new biological form arises Ele diz que novas formas biológicas surgem as natural selection acts on mutations. à medida em que a seleção natural age através de mutações. Copying errors in the primary sequences of bases in the DNA molecule. Ou seja, copiando erros na sequência das bases das moléculas de DNA. Does that mechanism provide a sufficient explanation for the origin of information
E esse mecanismo explicaria ou daria base para a origem dessa nova informação in the Cambrian explosion. na explosão cambriana. Let's look first at the information that's necessary to build new genes and proteins. Então vamos dar uma olhada na informação que é necessária para produzir novos genes e proteínas. There is and let's look at that in light of the modern theory of population genetics. E vamos observar isso em termos da população genética, das teorias genéticas de população. The population genetics provides mathematical equations. Essa engenharia de populações, ela nos dá equações that determine the plausibility of evolutionary transitions. Equações de genética que determinam a plausibilidade das transições evolucionárias. By determining the mutational resources that are available to a given population. Ao determinar as fontes mutacionais disponíveis a uma dada população in a given window of time. Num certo período de tempo. These equations presuppose that a large number of traits. Essas equações, elas pressupõem que um grande número de características require a large number of mutations. Vai exigir um grande número de mutações. And it's essentially a numbers game. E é essencialmente então um jogo de números. To determine the plausibility of any evolutionary transition. Para determinar a plausibilidade de uma produção evolucionária. Or to determine how much change natural selection and mutation can produce in a given window of time. Ou para produzir quanta mudança é possível dentro de um determinado período de tempo. To make these calculations in population genetics, there are three factors that have to be quantified. E para fazer esses cálculos existem três fatores que precisam ser quantificados. The number of generations involved. O número de gerações envolvidas. How fast the mutation rates occur. Quão rápido é a mudança genética. And how large the population sizes are. E quão grande é a população. I have a colleague named Richard Sternberg. Eu tenho um colega chamado Richard Sternberg, who has spent a lot of time analyzing another evolutionary transition. Que gastou bastante tempo avaliando uma outra transição evolucionária. The transition from a land-dwelling mammal. A transição de um animal, de um mamífero terrestre, to a true aquatic whale. Até uma verdadeira baleia aquática. And he asked the same question, can mutation and selection produce the necessary mutations? E ele fez a mesma questão. Podem as mutações e as variações produzir tal transformação? To accomplish this transition. Para chegar a essa transição? Now, this is a transition from one mammal to another. E essa é a transição de um mamífero para outro mamífero. Within the same phylum. No mesmo filo. He makes some calculations. E ele então fez alguns cálculos. And he finds that there are far too many there are too few generations involved in the transition. Primeiro, ele conclui que existem pouquíssimas gerações envolvidas na transição. That the mutation rates are far too low. Que as taxas de mudança ou mutação são muito baixas. And that the mammalian population sizes are far too small. E que as populações de mamíferos são muito pequenas. To accomplish this transition in the time allowed. Para chegar a essa mudança naquela janela de tempo. The land-dwelling mammal to whale transition. Então, desse mamífero terrestre até a baleia, is estimated at about 9 million years. Ela é estimada em 9 milhões de anos. Where the critical evolutionary novelties, no qual essas novidades evolucionárias críticas, or anatomical novelties, the new traits that arise
in the whales ou essas novas características anatômicas que existem nas baleias arise in a much more narrow window of time of about 1 to 3 million years. teriam que ter aparecido numa janela de tempo ainda menor de 1 a 3 milhões de anos. Can natural selection and random mutation produce those novelties in the time allowed? Poderia então a seleção natural e as mutações randômicas produzir tal mudança? An application of the standard equations of population genetics suggests that they cannot. E uma aplicação padrão da engenharia genética para esse caso mostram que não seria possível. A recent paper in the journal Genetics has reinforced this conclusion. E artigo recente em jornal de engenharia genética It's not a paper about whale evolution. Mostra que isso não seria possível. Não é trabalho sobre a evolução da baleia. It's just a quantitative analysis. É apenas uma análise quantitativa of how long it would take to fix 2 coordinated mutations in a population. Quanto tempo seria necessário para colocar 2 modificações numa determinada população? It's easy for 2 mutations to occur. 2 mudanças coordenadas, a saber, é fácil realizar duas mutações. But hard to get 2 mutations that are coordinated to produce the same function to occur. Mas como é que você vai fazer 2 mutações coordenadas para completar uma função? This paper argues that it would take about 216 million years. Esse artigo então argumenta que seriam necessários 216 milhões de anos to fix 2 coordinated mutations para colocar 2 mutações coordenadas in a population of hominids. Numa população de hominídeos. This paper was meant as a critique. E esse trabalho então foi uma crítica and partial refutation of Michael Behe. E uma tentativa de refutação de Michael Behe, who argued in his book The Edge of Evolution, que arguiu no seu livro o Edge of Evolution, that based on empirical studies, que baseado em estudos empíricos, it would take much longer than even 216 million years. Seria necessário muito mais do que 216 milhões de anos. So this number is considered a conservative estimate. Então esse número é considerado um número conservador. Now my colleague Richard Sternberg has suggested that this new result reinforces his analysis from population genetics. E o meu colega Sternberg disse que esse paper então reforça o seu próprio estudo na área da genética. He makes a new calculation. Ele então fez um novo cálculo, taking into account the larger breeding population sizes of whale-like mammals. E levando em consideração agora populações maiores de baleias in comparison to the breeding populations of hominids. Que são em comparação com as populações de hominídeos no estágio de procriação. And that calculation suggests that in the whale lineage it would take only 43 million years. E nesse novo cálculo então ele conclui que na população de baleias seriam necessários apenas 43 milhões de anos to fix 2 coordinated mutations. Para que 2 mutações coordenadas pudessem acontecer. But that still raises a very challenging question for neo-Darwinism. Mas para os neo-darwinistas isso ainda levanta uma questão muito desafiadora. To build a whale from a land-dwelling mammal, para construir uma baleia a partir de um mamífero
terrestre requires the production of many anatomical novelties. requer a produção de muitas novidades anatômicas. So many that I didn't want to ask the translator to translate all the structures that are listed here behind me. São tantas que eu nem pedi ao tradutor para traduzir todas elas ou todos esses detalhes que estão aí atrás de mim. But he did it anyway. No, it's not. No, is it in English? It's in English. In English, okay. Just a few I'll mention. A counter-current heat exchange system for the abdominal testes. E eu vou mencionar apenas umas, isso se eu conseguir traduzir o que ele disser aqui agora. What is that? The abdominal? Testes, the genitalia for the male whale. Ok, a troca de calor na genitália da baleia masculina. There's a difference with the tail flukes and the musculature. Existe uma mudança no fluxo do rabo da baleia e no tecido muscular. The ability to drink seawater, A habilidade de beber água do mar, which requires a reorganization of the kidney tissues. que requer uma reorganização dos tecidos dos rins. The ability to nurse the young underwater, A habilidade de amamentar debaixo d'água, which requires a modification of the mammary glands. que requer uma modificação das glândulas mamárias. The need to transform forelimbs into flippers. A necessidade de transformar os membros dianteiros em nadadeiras. The reduction of hind limbs. A redução of what? Hind limbs. Dos membros posteriores. I could go on. It's a very long list. É uma longa lista. The point is that building a new, a true aquatic whale O ponto é que para construir uma verdadeira baleia marinha requires many new anatomical structures requer muitas novas estruturas anatômicas and numerous coordinated mutations. e inúmeras mutações coordenadas, Far more than two, muito mais do que duas, maybe hundreds or thousands. talvez centenas de milhares. So this, for my colleague Richard Sternberg, has raised a critical issue. Então, para o meu colega Richard Sternberg, isso levantou uma questão bem crítica. If the evolutionary process would typically produce only two coordinated mutations in 216 million years in a hominid lineage, Se o processo evolutivo tipicamente produzisse somente duas mutações coordenadas a cada 216 milhões de anos numa linhagem hominídea, and if in aquatic mammals the evolutionary process would only produce two such mutations in 43 million years, e se em mamíferos aquáticos o processo evolutivo somente produzisse duas mutações a cada 43 milhões de anos, how could it have produced fully aquatic whales with their multiple anatomical novelties como é que ela poderia ter produzido baleias totalmente aquáticas com suas múltiplas novidades anatômicas, requiring many hundreds or thousands of coordinated adaptive mutations exigindo muitas centenas ou milhares de mutações adaptativas coordenadas in roughly 2 million years, em menos do que 2 milhões de or anos, even in 9 million years? ou até mesmo em 9 milhões de anos. It's not nearly enough time, Não é tempo suficiente, even assuming the standard population, the standard equations of population genetics. mesmo assumindo uma população padrão dentro da engenharia genética aqui, The mathematical expression of neo-Darwinian theory. que é a expressão matemática da teoria neodarwinista. Now, it turns out that same issue applies to the problem of the origin of information in the Cambrian. E então agora nós descobrimos que essa mesma questão aparece para o aparecimento das espécies no período cambriano. Let me ask a similar question. Deixe-me fazer uma pergunta semelhante. If the evolutionary process would typically produce only two coordinated mutations in 216 million years in a hominid lineage, Se o processo evolutivo tipicamente produzisse somente duas mutações coordenadas a cada 216 milhões de anos numa linhagem hominídea, how could it have produced the first representatives of the many different Cambrian phyla como ela teria produzido os primeiros representantes dos 16 filos cambrianos, all of which required multiple anatomical novelties
todos exigindo novidades anatômicas múltiplas, and many hundreds or thousands of coordinated adaptive mutations, com muitas centenas e até milhares de mutações adaptativas coordenadas, in 3 to 6 million years, num período de 3 a 6 or milhões de anos, 20 million years, ou que fosse 20 milhões de anos, or even more. ou até mais. Again, the math just doesn't add up. Então, a questão é que a matemática aqui não ajuda. In other words, the mathematical expression of neo-Darwinism, Em outras palavras, a expressão matemática do neodarwinismo, let me back up. In other words, the equations that describe how much change can be produced volta a fita, a equação de quanta mudança pode ser produzida by the Darwinian mechanism pelo mecanismo darwinista, themselves suggest that there was not enough time ela própria sugere que não havia tempo suficiente, or large enough populations. ou populações já suficientemente grandes. In fact, we have no evidence of prior populations to any of these organisms. E, na verdade, nós não temos qualquer evidência de populações prévias desses organismos. And this problem has now been well noted by many prominent evolutionary biologists. E esse problema já foi observado por muitos proeminentes biólogos evolucionistas. For example, Susumu Ono Por exemplo, Susumu Ono writes the following: escreveu o seguinte: ainda leva 10 milhões de anos para que haja 1% de mudança na sequência de base do DNA. O surgimento de quase todos os filos existentes do reino Animalia dentro do espaço de tempo de 6 a 10 milhões de anos não pode, de maneira alguma, ser explicado por divergência mutacional de funções do gene individual. But there is another information problem associated with the Cambrian explosion. Mas existe um outro problema na área da informação associado à explosão cambriana. It also concerns the problem of building new functional genes and proteins. E também é a respeito da construção de novos genes e proteínas. We could call this the problem of combinatorials and specificity. Nós podemos chamar isso do problema de fatores combinatoriais e especificidade. It turns out that population genetics Nós observamos que na genética populacional makes assumptions that are no longer applicable. Elas mantêm determinadas pressuposições ou questões que não são mais aceitas. They're assumptions that are far too optimistic pressuposições que são muito otimistas about how easy it would be to generate new information through mutation. De quão fácil seria produzir novas gerações através da mutação. We've seen that even in light of those assumptions, there are serious problems with producing something like the Cambrian explosion. Mesmo à luz dessas pressuposições, existem vários problemas para explicar a explosão cambriana. But the situation is even more challenging for neo-Darwinism. Mas a situação é ainda mais desafiadora para os neodarwinistas than population genetics alone assumes. Do que a genética populacional pressupõe. Population genetics was formulated before 1953. A genética populacional foi formulada antes de 1953. Before Watson and Crick and the discovery of the information-bearing properties of DNA. Antes de Watson e Crick e antes da descoberta da informação que existe no DNA. Prior to 1953, it was assumed that genes are unitary entities. Antes de 1953, pressupunha-se que os genes eram entidades unitárias. And that mutations in genes would readily produce new traits. E que as mutações nos genes poderiam, portanto, produzir novas características imediatamente. New anatomical structures. E estruturas anatômicas novas. And that many such mutations could readily produce new body plans. E então que várias dessas mutações acabariam formando novos planos corporais. That assumption continued after the discovery of DNA in 1953. Mas
Mas essa pressuposição continuou depois da descoberta do DNA em 1953. But as scientists began to reflect upon the information-bearing properties of DNA, Mas os cientistas começaram a refletir sobre o fato de que o DNA carrega informações and the way in which DNA stores information in the form of a 4-character digital code, e a forma como o DNA guarda essas informações no formato de um código digital com 4 letras. they began to question the assumptions of population genetics. E eles começaram então a questionar as pressuposições da genética populacional. In particular, they began to question how easy it would be to produce new proteins E eles então começaram a questionar quão fácil seria produzir novas proteínas and new anatomical traits e novas características anatômicas as the result of mutating DNA como um resultado de mutação do DNA and the genetic information it contains. e a informação genética que ele contém. Here's why. E aqui está a razão. Think of another system of encoded information, Pense num outro sistema de informação codificada, a section of computer software, software de computador, or a sentence in a book. ou uma sentença num livro. If you begin to randomly alter the characters in those sequences, Se você começar a alterar randomicamente a sequência desses caracteres, are you more likely to generate a new functional sequence é mais fácil que você venha a gerar uma nova sequência funcional, an English sentence that says something new and also makes sense, uma sentença em inglês que seja nova e que também faça sentido? or are you more likely to degrade the function of that Ou- original sequence? Ou será que você vai degradar a informação nessa sequência específica? E aqui nós traduzimos a linha de baixo, mas não transpusemos as letras para a linha de cima, mas no inglês são as mesmas letras. Obviously and intuitively, the answer to that question is you're more likely to degrade. E é óbvio que intuitivamente nós responderíamos que a informação vai se degradar. In the middle of the 1960s, a number of engineers and physicists and even biologists at MIT began to think about this problem. No meio da década de 60, vários cientistas de várias áreas começaram a pensar sobre esse problema ali no MIT. They had a conference at the Wistar Institute. E eles tiveram uma conferência no Wistar? Yeah. No Wistar Institute do Called MIT, Mathematical Challenges to Neo-Darwinism. que se chamou Desafios Matemáticos ao Neodarwinismo. They were worried again that the math didn't add up. E eles estavam de novo preocupados de que a matemática não ia ajudar, That it was overwhelmingly improbable que seria improvável demais that mutations would generate new functional genes and proteins. que mutações viessem a produzir novos genes e proteínas funcionais. In other words, that mutations could generate new information, Em outras palavras, que mutação pudesse produzir nova informação, or at least the amount of it that would be necessary to explain something like the Cambrian explosion. ou pelo menos o volume necessário que viesse a produzir algo como a explosão cambriana. What's the problem here? Qual o problema aqui? Well, there are two problems. One is the specificity problem. Tem dois problemas. Um é o problema da especificidade. When we mutate a sequence of a functional gene, Quando nós mutamos a sequência de um gene funcional, that would be like changing the letters in a meaningful sentence. seria como mudar as letras numa sentença que faz sentido. If it doesn't matter, if the arrangement of the letters doesn't matter, Se o arranjo das letras não importa, then changing them at random doesn't cause a problem. então mudá-las de maneira randômica não vai causar problema. But if the function of the sequence depends upon the precise arrangement of the characters, Mas se a função da sentença é em função do arranjo específico
das letras naquela sentença, then changing them at random can cause big problems. então certamente mudar de maneira randômica vai causar problemas. A loss of meaning in English Na língua inglesa, or portuguesa, Portuguese, yeah. uma mudança de significado, A loss of function in computer code, uma perda de função no código do computador, or a loss of function in genes and proteins. ou uma perda de função nos genes e proteínas. Specificity of arrangement must be maintained. Então, a especificidade da ordem precisa ser mantida. That's one problem. Esse é um problema. The next problem we can call the combinatorial problem. O outro problema nós podemos chamar de problema de combinatório. In English language, Na língua inglesa, I don't know the statistics for Portuguese, but it's probably similar. e eu não sei as estatísticas para português, mas é provavelmente similar. There are 100 trillion possible ways of arranging Existe 100 trillion, 100 trilhões 10 to the 14th power. 100 trilhões de maneiras de rearranjar. Let me back up. Volta a fita um pouquinho. The ratio of functional letters of functional words 10 letters long. A razão de the ratio for letters that are 10 words that are 10 letters long, de palavras que têm cerca de 10 letras, to the total number of arrangements of the letters of that length, para o arranjo total das letras para aquelas palavras, is 1 over 100 trillion. É 1 sobre 100 trilhões. In other words, the meaningful words are rare in comparison to all the ways of arranging the letters. Ou seja, o significado das palavras é raro em função da troca das letras, do rearranjo das letras. Which is why it's hard to find them at random when you begin to change the letters around. O que faz com que elas sejam difíceis de serem encontradas quando você fica mudando as letras. Random changes invariably degrade information. Mutações randômicas invariavelmente degradam a informação. Is the same thing true in biology? A mesma coisa seria verdade na biologia? That was the question of the Wistar Institute. Essa era a questão do Wistar Institute. If you start randomly changing sequences of bases in DNA, se você começasse randomicamente mudar a sequência das bases no DNA, are you likely to find a DNA molecule that will build new proteins? Será que você vai encontrar uma nova molécula de DNA que vai produzir novas proteínas? Or degrade the function of the DNA and destroy the proteins? Ou degradar a função do DNA e destruir a proteína? The big circle represents all the many ways that amino acids can be arranged in a protein. O círculo então aí representa todas as muitas formas que os aminoácidos podem se arranjar numa proteína. For a sequence of any given length. Para uma sequência de qualquer tamanho. The small circle represents the number of sequences that are functional. O pequeno círculo lá dentro representa o número daqueles que são capazes das sequências que são capazes de fazer uma função. How small is that circle? Quão pequeno é esse círculo? Is it large enough to give natural selection a chance of working? Ele seria grande o suficiente que houvesse uma possibilidade da seleção natural funcionar? A scientist addressed this question in a very rigorous way. E cientista então vai abordar essa questão de uma maneira bem rigorosa. His name is Douglas Axe. E o nome desse cientista foi Douglas Axe. He asked this question. E ele fez a seguinte pergunta: How common or rare quão comuns ou raras are the functional sequences of amino acids são as sequências funcionais de aminoácidos among all the possible combinations that could be formed from the amino acids? Entre todas as possíveis combinações de aminoácidos.
Why is this question important? Por que essa pergunta é importante? Because if functional sequences are rare or extremely rare, Porque se as sequências funcionais são raras ou extremamente raras, it will be hard for mutational changes to find them. seria difícil que as mudanças mutacionais encontrassem essas sequências funcionais. If the functional sequences are common, Se essas sequências funcionais fossem comuns, then mutational change in DNA will easily produce them. então a mudança, as mutações facilmente as produziriam, as sequências funcionais. In other words, how rare, for every one of the functional proteins at the top, Então, quão raro seria para cada uma dessas proteínas funcionais que está mostrada aí, how many different arrangements of amino acids correspond to that protein? quantos diferentes arranjos de aminoácidos corresponderiam a essa proteína? Here's another way of thinking of it. Aqui outra forma de pensar sobre isso. If I have a combination lock with 4 dials and 10 digits, Se eu tiver cadeado de combinação com 4 discos e 10 dígitos, there are 10,000 possible combinations. existem 10.000 possíveis combinações. 10 for the first dial, times 10 for the second dial, times 10 for the third dial, times 10 for the fourth dial. 10 para o primeiro disco, 10 vezes para o segundo disco, 10 para o terceiro, 10 para o quarto disco. If I'm a burglar trying to steal the bike, Se eu for ladrão tentando roubar a bicicleta and I only have an hour, e eu só tiver 1 hora, I have a chance of finding the combination by chance, eu tenho uma chance aí de descobrir a combinação do cadeado, por acaso, but maybe not a good one. mas não é uma chance boa. What if the bike lock has 10 dials? E o que aconteceria se o cadeado tivesse 10 discos? Now we have 10 to the 10th possible combinations, Agora nós temos 10 elevado a 10, or 10 trillion ou combinations. 10 trilhões de combinações. Now I'm going to need a lot of time to spin the dials at random to find the combination. E agora eu vou precisar então de muito tempo para rodar os discos randomicamente para tentar achar a combinação. Yeah, an awful lot. In fact, you need so much time, you'll probably never find it. E é verdade, você vai precisar de tanto tempo que provavelmente você nunca vai In encontrar. fact, it's overwhelmingly improbable that someone would find it by chance in the time allowed. Então é muito improvável que você vai encontrar por acaso no tempo permitido. That's the information problem faced by mutational theory. Esse é o problema da informação que desafia a teoria das mutações. With amino acids and proteins, there are many sites corresponding to the dials on the lock. Nós temos vários locais que correspondem num aminoácido aos discos do cadeado. A short protein of about 150 amino acids Uma pequena proteína que tenha cerca de 150 aminoácidos corresponds to a vast number of possible amino acid sequences. corresponde a um vasto número de sequências do aminoácido. Since there are 20 amino acids possible at each site, Desde que existem muitos aminoácidos possíveis para cada uma dessas, the total number of combinations is represented by the number 20 to the 150th power. o número representado seria o número 20 elevado a 150, Or 10 to the 195th possible combinations. ou 10 a 195 combinações. There are only 10 to the 80th elementary particles in the whole universe. E no mundo inteiro existem apenas 10 elevado a 80 partículas no universo. Only 10 to the 17th seconds since the Big Bang have occurred. Only? Only 10 to the 17th power seconds. E no Big Bang o tempo seria apenas 10 elevado a 17 segundos. So the question is, how many functional sequences are there among this vast number of possibilities? Então a pergunta é quantas funções funcionais existem dentro deste universo. If that ratio is
very large, se essa razão for uma razão grande, mutations have a good chance of finding the necessary new information. as mutações têm uma boa chance de acontecer e serem funcionais. The new information to build new proteins. E então acharem a nova informação para produzir novas proteínas. But if that ratio is very small, Mas se essa razão for muito pequena, natural selection and random mutation won't have a chance. a seleção natural e as mutações randômicas não terão sua oportunidade. Dr. Axe has performed experiments for 14 years to get an answer to this question. E o Dr. Axe, então, realizou experimentos por 14 anos em busca dessa resposta. They're called site-directed mutagenesis experiments. That's a mess. Never mind. His answer is this: the ratio is extremely small. E a resposta que ele encontrou é a seguinte: essa razão é extremamente pequena. For every functional fold, Para cada dobragem ou dobra funcional da proteína, which is just a part of protein structure, que é apenas parte da estrutura de uma proteína, there are 10 to the 74th power sequences that do not perform a function. existem 10 elevado a 74 sequências que não conseguem ou que não têm uma função. This suggests that it would be extremely difficult for new mutations to find functional proteins. Então essa questão mostra que é muito difícil para as mutações encontrarem novas funções In the time allowed no tempo of any permitido major evolutionary de transition. qualquer grande transição evolutiva. It would be like a blind man looking for a needle in a haystack, Seria como um homem cego procurando uma agulha no meio do monte de feno, the size of our galaxy, mais ou menos do tamanho da nossa galáxia, o and monte having de feno, only 10 minutes to look. e tendo mais ou menos 10 minutos para procurar. It's overwhelmingly more probable that he will not find the needle by chance. Então a probabilidade desse cego encontrar a agulha é minimíssima. Dr. Axe has asked another critical question, though. E o Dr. Axe também fez uma outra pergunta. Actually, I'm going to skip this part and move on. I think we've made the point. Ele resolveu pular essa parte e ir mais um pouco para frente. The results of this research suggest that mutation and selection are not sufficient E o resultado, então, dessa pesquisa é que mutação e seleção são mecanismos insuficientes for producing the genetic information necessary to build the Cambrian animals. para para a produção de informação genética necessária para construir os animais cambrianos. One final information problem, though. E um último problema aqui agora, em termos da informação. This problem is relevant to the need to build new body plans. E esse é relativo à questão do que é necessário para construir novos planos corporais. It's sometimes called the problem of ontogenetic information. Às vezes é chamado problema da informação ontogenética. It turns out that to build a whole new animal form, Nós sabemos que para construir uma nova forma animal completamente, a new body plan, um novo plano corporal, you not only need new proteins, você não só precisa novas proteínas, but the proteins have to be organized into distinctive cell types. mas as proteínas têm que estar organizadas em tipos de células distintas. The cell types have to be organized into distinctive tissues. E essas células têm que estar organizadas em tecidos diferenciados. The tissues have to be organized into different organs. E os tecidos têm que estar organizados em diferentes órgãos. And the organs and tissues have to be arranged into a specific body plan or architecture. E esses órgãos e tecidos têm que estar organizados num projeto corporal. The information in DNA is necessary to build the proteins. A informação no DNA é necessária para produzir ou construir a proteína. But by itself, it does not determine how proteins are arranged into cell types, Mas ela em si mesma não define como as proteínas se organizarão em tipos de célula, cell types into tissues, tipos de células em tecidos, tissues into organs, tecidos em órgãos and tissues and organs into body e plans. tecidos e órgãos em planos corporais.
corporais. DNA is necessary to building a new body plan, O DNA é necessário para construir um novo plano corporal, but not sufficient. mas não é suficiente. There are other sources of information in organisms that are responsible for that. Há outras fontes de informação nos organismos que são responsáveis por isso. Developmental and cell biologists know where some of those sources of information reside. Os biologistas do desenvolvimento celular conhecem alguma coisa de onde essa fonte de informação está. But we don't know where all that necessary information is within the animal. Mas nós não sabemos aonde toda essa informação se encontra num determinado animal. Nevertheless, we know that the information in DNA is not enough. Mas o que nós sabemos é que a informação contida no DNA não é suficiente. This is similar to we call these hierarchies of information are similar to systems that humans design. Essa hierarquia de informação é similar aos sistemas que são desenhados por seres humanos. To build the components of an electrical circuit, there's a certain amount of assembly instructions required. Para construir os componentes de um circuito elétrico é necessário uma determinada instrução de como esses elementos serão colocados. But to build a circuit board, those components have to be arranged with higher order assembly instructions. Mas para construir esse circuito elétrico há uma certa ordem e hierarquia para que esses elementos sejam ali colocados. But to build a whole computer, that circuit board has to be combined with many other electrical components. Mas para construir um computador, finalmente, esse circuito precisa ser combinado com outros elementos. Which requires additional information about the arrangement of those components. O que requer informação adicional sobre o arranjo desses componentes. The information from building the small components is not enough to build the computer. A informação para arranjar os pequenos componentes não é suficiente para construir o computador todo. We need assembly instructions for arranging those components to build the whole machine. Nós precisamos então de informação para a construção da máquina como um todo. Now, the importance of these informational hierarchies in biology. A informação dessas hierarquias de informação na biologia, these additional sources of information, essas fontes adicionais de informação that are necessary to build a new animal form, que são necessárias para construir uma nova forma animal, has a profound implication for neo-Darwinism. Tem uma profunda implicação para o neo-darwinismo. In fact, it presents a challenge, an insuperable challenge to the mechanism of mutation and selection. Na verdade, apresenta um desafio insuperável para o mecanismo de seleção natural e mutação. According to neo-Darwinism, new form arises. De acordo com o neo-darwinismo, novas formas surgem as the result of random changes in the genes. Como o resultado de mudanças randômicas nos genes. The information at the lowest level of the biological hierarchy. A informação no nível mais baixo da hierarquia biológica. But if genes alone do not produce body plans, mas se os genes sozinhos não produzem planos corporais, you can mutate DNA indefinitely. Você pode passar o tempo inteiro mutando o DNA, without respect to time and chance. Sem contar a questão de tempo e acaso. And you will not produce a new body plan. E você não vai conseguir construir um novo plano corporal. In other words, building body plans, what's called body plan morphogenesis, is not controlled by DNA alone. Em outras palavras, construir planos corporais, o que é chamado de morfogênese, não é controlado somente pelo DNA. Therefore, mutating DNA alone will never produce the information and form. Portanto, mutacionar somente o DNA nunca irá produzir a informação e a nova forma necessary to produce the Cambrian animals. Necessárias para construir os animais cambrianos. This is a fundamental challenge to the creative power of the mechanism. E esse é um desafio fundamental para o poder criativo do mecanismo. So in summary, I've looked at three different problems, information-related problems posed to neo-Darwinism by the Cambrian explosion. Então, nós olhamos sumariando três diferentes problemas que são colocados
pela questão da informação aí na questão da explosão cambriana. The problem of generating enough mutations O problema de gerar suficientes mutações when we analyze the Cambrian explosion from the standpoint of population genetics. quando nós observamos a explosão cambriana da perspectiva da genética populacional. The problem of finding new functional proteins O problema de encontrar novas proteínas funcionais and new functional genes e novos genes funcionais among the vast space of possible combinations of the components that make up those molecules. dentro do vasto complexo de componentes que formam essas moléculas. And then thirdly, the problem of ontogenetic information. E o terceiro, o problema da informação ontogenética. The need for information beyond the genes, A necessidade da informação além dos genes, something that can't be provided by neo-Darwinism algo que não pode ser fornecido pelo neodarwinismo, because it sees all new form arising from mutations in genes. porque vê todas as novas formas aparecendo a partir das mutações nos genes. If neo-Darwinism can't explain the origin of the information necessary to build new animals, Se então o neodarwinismo não é capaz de fornecer os mecanismos e a informação da onde os novos organismos surgem, such as appear in the Cambrian explosion, como o aparecimento da explosão cambriana, is there some other cause that can provide an explanation for that information? existe uma outra causa que daria a explicação para essa nova informação? This again introduces the logic of intelligent design. E isso, de novo, introduz a lógica do design inteligente. Remember in my lectures Monday and Tuesday, I talked about the importance of Charles Lyell Lembram-se, nas palestras anteriores eu falei da importância de Charles Lyell and his uniformitarian principle of reasoning. e o seu princípio uniformitarista de argumentação. That we should look to our present experience of cause and effect Que nós deveríamos olhar para a nossa presente experiência de causa e efeito to determine the most plausible causal explanation para determinar qual é a mais plausível causa de explicação for events in the past. para os eventos do passado. The present is the key to the past, he O said. presente é a chave do passado, ele disse. And he said we should be looking for causes now in operation. E ele disse que nós deveríamos procurar por causas que no momento estão operando. So again, what is the cause now in operation for the production of information? E qual é a causa atual que nós podemos encontrar para a produção de informação? For the massive infusion of information into a new system. Para a massiva infusão de informação num novo sistema. Again, I quote the information scientist Henry Quosler, De novo, faço a citação de Henry Quosler, who said that the creation of new information is habitually associated with conscious activity. que disse que a criação de nova informação é habitualmente associada com atividade consciente. Habitually associated is another way of saying our uniform and repeated experience. Habitualmente associada significa a nossa experiência uniforme e repetitiva. And this is why I think the Cambrian information explosion also points to intelligent design. E é por isso que eu acredito que a explosão cambriana também aponta para o design inteligente. Uniform experience shows that only intelligent agents generate large amounts of new information. A experiência uniforme mostra que somente agentes inteligentes geram grandes infusões de nova informação. Large infusions of new information, Essa grande infusão. such as we observe in the fossil record of the Cambrian explosion. Como nós observamos nos fósseis da explosão cambriana. Uniform experience also shows that layered informational hierarchies Isso também nos mostra que as camadas de hierarquias informacionais, systems like computer networks that use multiple layers and sources of information sistemas como computadores que usam várias camadas de informação, also only arise from intelligent agents. também só aparecem a partir de agentes inteligentes. In the Cambrian explosion, Na explosão cambriana, let me put it differently. volta a fita, The Cambrian explosion required both information in the form of digital code
code, A explosão cambriana necessitava de nova informação no formato digital, de código digital, and layers of information from different sources e camadas de informação que vêm de diferentes fontes, in order to build new body plans. para que pudesse produzir novos planos corporais. In that sense, we could say that our technology recapitulates phylogeny. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a nossa tecnologia repete a filogenia. That the way that we produce information A forma como nós produzimos informação produces the kind of hierarchies produz o tipo de hierarquia that we also see in the origin of new animal forms. que nós também vemos na origem de novas formas animais. Because intelligent design provides the only explanation of information in both these two forms, Porque o design inteligente apenas fornece a informação necessária que precisamos em ambos essas formas. I have argued that it provides the best explanation for the Cambrian information explosion. Eu estou argumentando que essa é a melhor forma de defender com o design inteligente a explosão cambriana. I've written a peer-reviewed scientific paper about this. Eu escrevi um artigo devidamente avaliado pelos pares Making this case, sobre esse assunto, and it's on the Discovery Institute website. e ele encontra-se no site do Discovery Institute. It starts with the title On the Origin of the Higher Taxonomic Categories. E ele tem o título Na Origem das Categorias Hierárquicas, das maiores hierarquias de informação. You may find it on the Discovery website if you'd like to examine my argument in more detail. E se você quiser então examinar o argumento mais detalhadamente, você pode ir lá ao site. One final point about our discussion of intelligent design. Um ponto final sobre a nossa discussão do design inteligente, This is a philosophical point that's come up a number of times. que é um ponto filosófico que surgiu várias vezes. You often hear that advocates of intelligent design are not doing science. Você frequentemente ouve dizer que os defensores do design inteligente não estão fazendo That ciência, the theory is unscientific by definition. que a teoria é acientífica por definição. But as I have argued this week, the case for intelligent design depends upon the same method of scientific reasoning Mas como tenho argumentado durante toda essa semana, a argumentação para o intelligent design usa o mesmo tipo de raciocínio usado para a ciência, that Darwin himself used, que o próprio Darwin usou, as well as other historical scientists from Charles Lyell to Stephen Jay Gould. assim como outros cientistas desde Charles Lyell até Stephen Jay Gould. So why is the case for intelligent design unscientific? Então, por que seria a argumentação a favor do design inteligente seria não científica? Well, it's only unscientific if you assume a particular definition of science. Ela só será não científica se você assumir uma definição muito particular do que é ciência. One that says we must look only to materialistic explanation, Uma que diz que você só pode procurar explicações materialistas and may never consider the hypothesis of design. e nunca então considerar a hipótese de um design. But this is against the very spirit of science itself. Mas isso é contra o espírito da ciência em si mesma. The fundamental obligation of the scientist A fundamental obrigação do cientista is not to limit ourselves to an artificially constrained set of options. não é limitar-nos artificialmente a um conjunto de regras To only consider certain kinds of hypotheses. e considerar apenas alguns tipos de hipótese. Instead, it is to follow the evidence wherever it leads, Antes é seguir a evidência onde quer que ela nos leve, to find the best explanation para encontrar a melhor explicação of that evidence in light of what we know daquela evidência à luz daquilo que nós sabemos from our uniform and repeated experience. a partir da nossa experiência uniforme e repetida. If we use that definition of science, Se nós usarmos essa definição de ciência, intelligent design
provides the best explanation. O design inteligente nos dá a melhor explicação. At least that is my conviction. Pelo menos essa é a minha convicção. And the lectures I've presented this week have been an attempt to explain why. E as minhas palestras dessa semana foram uma tentativa de explicar por And I quê. thank you very much for your attention and warm welcome here E eu agradeço muito a sua atenção e a sua recepção aqui at Mackenzie University. e a Universidade Mackenzie. Thank you very much. Muito obrigado.